saudá-lo, cumprimentá-lo. Deixa eu só ajustar aqui. Certo. Vocês estão me ouvindo bem? Para quem está chegando agora, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, já estamos na quarta-feira, às 20 horas, fazendo a exposição das 7 cartas que Cristo direcionou às 7 igrejas da Ásia Menor. Lembrando que são 7 igrejas que localizavam-se em uma província romana da Ásia, hoje a atual Turquia, e estudamos sobre a carta de Cristo à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje estudaremos a 4ª carta, igreja de Tiatira. Nós concluiremos hoje o capítulo 12 do Apocalipse, certo? São 4 cartas inseridas no capítulo 12 do Apocalipse e 3 cartas inseridas no capítulo 3. Se Deus nos conceder da sua graça, nós aproveitaremos esse tempo nas quartas-feiras para fazermos exposições do Apocalipse. Capítulo 1, fizemos já, vamos concluir hoje o capítulo 2. E nas quartas-feiras seguintes nós faremos a conclusão do capítulo 3. E esteja conosco, compartilhe essa live com seus amigos. Eu estou aqui com alguns amigos, amigo Iandro, meu amigo Harrison. Um abraço na Nice, um abraço na família. Minha querida tia Natália Brengartener, olha aí o Brengartener alemão, está nos acompanhando. Meu amigo Isaac Fragata, grande teólogo, estudioso da Palavra de Deus. Meu amigo Cláudio No Parintins, Deus abençoe. Compartilhe, minha gente. Olha só, nós temos alguns irmãos. Aproveitem, compartilhe essa live, compartilhe, para que o máximo de pessoas seja alcançado ou alcançada pela Palavra de Deus. Meu amigo, meu primo Kelvin Matias, que está sempre nos acompanhando com sua digníssima esposa Dani. Deus abençoe meu primo, Deus abençoe a família. E eu fico muito feliz pelo alcance das nossas lives, não é? Nós estamos alcançando muita gente no decorrer da semana. Muitas das vezes após as exposições nas quartas-feiras, muita gente nos manda mensagem, nos procura com curiosidades, querendo aprender. E nós estamos aqui, coração aberto, com a Bíblia sobretudo aberta, para responder com argumentos bíblicos, teológicos, doutrinários a respeito da Palavra de Deus. E quem está nos acompanhando percebe que nós fazemos exposições das cartas das 8 às 9 ou das 20 às 21 horas. Toda quarta-feira, 1 hora de exposição. E se Deus permitir, eu pretendo dar continuidade até
onde Deus nos conceder sua graça, de todo o livro do Apocalipse, certo? Os 22 capítulos que compõem o livro do Apocalipse contém mensagens riquíssimas, o destino da igreja, o destino da humanidade, e serve-nos de esperança para este tempo tão desesperador. Então, minha gente, você que vai chegando aí, comente, saúde, esteja à vontade para comentar. Esse aqui é o nosso espaço para nós aprendermos mais de Deus. Hoje nós vamos estudar, a semelhança das demais cartas, uma carta muito atual. A carta de Cristo à igreja de Tiatira é uma carta urgente, necessária para a igreja contemporânea. Por isso que eu estou sempre salientando que as 7 cartas do Apocalipse revelam a igreja no passado e a igreja no presente, isto é, a igreja ontem e a igreja hoje. Então, nós vamos estudar a última carta do capítulo 2, que é a carta de Cristo à igreja de Tiatira, ou a igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a seguir. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Você vai perceber isso em todas as 7 cartas. Cristo se apresentando ao anjo da igreja. Que, muito embora haja uma discussão tamanha se é um anjo mesmo, se cada igreja tem um anjo, um ser espiritual, um guardião, um protetor ou um ensinador, ou se a expressão aqui anjo seja uma figura da liderança ou do pastor da igreja. A maioria dos estudiosos defendem que anjo é a figura do pastor da igreja. Então, todas as cartas são dirigidas ao pastor da igreja, ou seja, a um destinatário. Quem é o destinatário? Ao anjo da igreja em Tiatira. Escreve. Quem envia também se apresenta. Isso é muito comum nas 7 cartas, o destinatário e a apresentação. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sou das entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, exposição da carta à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículos 18 a 29 do Apocalipse. Eu preciso salientar todas as vezes que falo das 7 cartas ou de qualquer outro conteúdo das Escrituras.
As Escrituras foram escritas num contexto totalmente diferente do nosso, em culturas totalmente diferentes da nossa, em épocas totalmente diferentes. E se você deseja entender, compreender as Escrituras, você precisa primeiro conhecer o contexto histórico onde ela está inserida. Portanto, a gente não terá uma compreensão clara das cartas que Cristo direcionou, as 7 cartas, se nós não estudarmos o contexto histórico, geográfico, cultural, religioso, econômico que regia cada cidade. Você terá, sobretudo, um conhecimento pleno, rico, abundante, se dedicar a estudar os detalhes que envolvem cada carta de Cristo às igrejas da Ásia. E a semelhança da carta à igreja de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo, a carta de Tiatira também tem lições importantíssimas para a nossa compreensão. Minha gente, eu estou estruturando, inclusive fazendo uma série de sermões bem práticos, fáceis, divididos didaticamente, pedagogicamente, para que você tenha uma compreensão de cada carta, de cada divisão de carta, explicação e aplicação. E você que nos acompanha desde o início, você percebe que antes de fazer a exposição textual de cada carta, eu trago o contexto histórico, eu trago curiosidades, eu trago textos, expressões, detalhes, para que tenhamos um pano de fundo claro e possamos compreender cada detalhe do texto. Então, o primeiro conteúdo que eu queria trazer para vocês é as curiosidades, ou são as curiosidades sobre a cidade de Tiatira. Cada cidade da Ásia, cada uma das 7 tem as suas peculiaridades, tem as suas curiosidades. Então, quais são as curiosidades da cidade de Tiatira? Algumas delas são essas. A primeira é que Tiatira era a cidade menos importante da Ásia. Enquanto Éfeso era a cidade mais importante da Ásia, Tiatira era a cidade menos importante da Ásia. Por Tiatira se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Tiatira era sede de vários importantes grêmios de comércio: lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura e etc. Havia em Tiatira um grêmio comercial muito grande. Havia em Tiatira uma população diversificada, constituída de várias nacionalidades, e também, quase diferentemente das epístolas à igreja de Éfeso e à igreja de Esmirna, a cidade de Tiatira não tinha tantos judeus como as cidades citadas. E também Tiatira era uma cidade de guarnição militar. Por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou aplicando isso a vocês? Porque antes de entendermos a carta de Cristo, nós precisamos compreender o contexto histórico em que esta carta está inserida. Então, nós acabamos de falar sobre as curiosidades a respeito da cidade,
E nós temos também algumas curiosidades sobre a carta de Cristo à igreja de Tiatira. A primeira curiosidade é que é unicamente em Apocalipse 12, 18, que Cristo se apresenta como Filho de Deus. Em nenhuma outra carta, Cristo se apresenta como aquele que é o Filho de Deus. É apenas a igreja de Tiatira, e logo logo nós vamos perceber por que é isto. A segunda curiosidade sobre a carta da igreja de Tiatira é que ela é a maior de todas as cartas. Olha que curiosidade interessante. Enquanto Esmirna é a menor entre as 7 cartas, Tiatira é a maior em relação a conteúdo, a maior carta do Apocalipse, ou entre as 7 igrejas. Nós também temos outra curiosidade interessante. É a carta que severamente é condenada por Cristo caso não houvesse ali arrependimento. E também é a carta que fala sobre as profundezas de Satanás. É interessante que, se você pegar as 7 cartas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, você vai perceber que há particularidades entre elas. Quer um exemplo? Enquanto na igreja de Pérgamo havia o trono de Satanás, na cidade de Pérgamo havia o trono de Satanás, na cidade de Tiatira, entre os crentes daquela igreja, havia a profundeza de Satanás. Então, a ação maligna em frear, em inibir, em paralisar, deter, sempre é uma ação de Satanás. Então, vamos lá fazer a exposição desta carta agora. Daniel, onde se localizava a cidade de Tiatira? Tiatira era um centro urbano comercial situado no rio Lico, a 64 quilômetros a sudeste de Pérgamo pela estrada de Sardes. Esta era a localização de Tiatira. Daniel, como era o comércio em Tiatira? Olha que curiosidade. Tiatira era conhecida pelo seu grande número de associações de classes. Essas assessorias tornaram-se centro da vida social e do comércio. Era sede de vários importantes grêmios de comércio, como bem disse, lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura, sapateiros e etc. A vida religiosa dessa cidade também era influenciada por essas associações comerciais, pois cada associação tinha seu próprio Deus, padroeiro, e muitas das festas realizadas tinha o caráter religioso, e a recusa em participar implicava em perda de simpatia quanto aos negócios. Então, era como se fosse obrigado a fazer parte das associações, dos grêmios, sobretudo os crentes que desejavam participar dessas associações, eles eram também obrigados a participar das festas e, por conseguinte, a adoração aos deuses padroeiros de cada associação. Este é o contexto histórico sobre o comércio. Daniel, como era a religião em Tiatira, na cidade de Tiatira? O principal deus adorado era Apolo, o deus Sol e filho de Zeus. Havia pouca, se é que havia, adoração ao imperador em Tiatira. Havia também um templo de Ártemis. Então, este é o contexto histórico envolvendo a localização, o comércio e a religião em Tiatira.
Olha só, compreendendo o contexto histórico, geográfico, cultural, passamos agora a estudar versículo por versículo a carta. Primeiro, como eu disse inicialmente, todas as 7 cartas ela tem uma estrutura. Eu estou falando isso em todas as minhas aulas para que você compreenda a estrutura que há nas 7 cartas. Há um padrão. Obviamente que algumas cartas, como Esmirna e Filadélfia, não apresentam todos esses padrões, mas via de regra é um padrão das 7 cartas. Quais são as características que formam o padrão das cartas? Como é estruturado as cartas? Primeiro, tem o destinatário, para quem se destina a carta, ao anjo da igreja em Tiatira, destinatário Tiatira. Aí vem, depois do destinatário, vem a apresentação, o remetente. Quem é que está enviando a carta? Também tem em todas as 7 cartas, destinatário e apresentação. Logo em seguida vem a avaliação, quando Cristo diz, eu conheço as tuas obras. E ele fala isso a todas as 7 igrejas. Em quarto lugar, vem a aprovação. Cristo aprova 5 igrejas, 6 igrejas na verdade. A única que não recebe aprovação alguma é a carta à igreja de Laodiceia. Todas as outras recebem aprovação, elogio de Cristo, e logo em seguida nós temos a reprovação. Pelo menos 5 cartas dentre as 7 são reprovadas, ou 5 igrejas dentre as 7 são reprovadas em algum aspecto, quer seja doutrinário, quer seja em relação ao amor, quer seja em relação a Cristo, recebe algum tipo de reprovação. As 2 únicas igrejas que não são reprovadas são a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Depois da reprovação vem a advertência. Cristo adverte pelo menos 5 das 7 igrejas, e depois da advertência vem a promessa final aos vencedores. E há 7 promessas assim, em todas as 7 igrejas sobre aqueles que vencerem e não abandonarem a sua fé. Isto é a guisa de introdução para que você e eu possamos compreender a estrutura das cartas do Apocalipse. Então vamos lá. Cristo se apresenta ao destinatário, a igreja de Tiatira, e o remetente, a apresentação. E como é que Cristo se apresenta à igreja de Tiatira? Gente, olha que coisa interessante. Cristo apresenta-se inicialmente como aquele que é o Filho de Deus. Veja bem, Daniel, essas apresentações de Cristo são aleatórias? Não, de forma alguma. Cristo jamais se apresentaria de forma aleatória. Se você observar as 7 cartas, elas têm estrutura de apresentação, e para cada carta Cristo apresenta-se com uma característica distinta. A igreja de Tiatira, ele apresenta-se como aquele que é o Filho de Deus. E por que é que ele se apresenta como aquele que é o Filho de Deus? Em primeiro lugar, porque ele é o único Filho de Deus. Ele é unigênito, ele é primogênito. E o apóstolo João é aquele que mais enfatiza sobre o Cristo Filho de Deus. Eu me recordo agora de uma grande frase de C.S. Lewis, que disse que o Filho de Deus tornou-se homem para proporcionar aos homens serem feitos filhos de Deus. Eu vou repetir essa frase aí para você
para você não esquecer. Aproveite e compartilha, clique aí, compartilhe, envie esta live para o máximo de pessoas que você puder. Enriqueça-se gratuitamente da palavra de Deus. Meu amigo Adelson Mendes, Deus abençoe. Meu amigo Salomão Alves, que está aí. A todos os irmãos que nos assistem, compartilhe, nos ajude a chegar ao máximo de pessoas possível. Então, isso aqui é para você escrever, publicar, me marcar depois aí no Facebook ou no Instagram. O Filho de Deus tornou-se homem para proporcionar aos homens serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, porque o Filho de Deus tornou-se homem. Então, ele apresenta-se à igreja de Tiatira como aquele que é o Filho de Deus. E por que ele se apresenta dessa forma? Há uma razão. E qual é esta razão? Acreditava-se que Zeus, filho de Apolo, era considerado o Filho de Deus, porque Apolo era considerado Deus. Então, adorava-se Zeus como aquele que era o Filho de Deus, do Deus Apolo. Mas para esta igreja, o verdadeiro Filho de Deus se apresenta, e portanto, era Cristo e não Apolo, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que ocupa a posição de honra, de autoridade, de poder. Ele é unicamente em toda a terra, no céu, debaixo da terra, ele é o Filho de Deus. Se você ler as epístolas joaninas, isto é, as epístolas de João, você vai perceber que o apóstolo João é aquele autor que mais fala sobre Cristo como Filho de Deus. Ele fala do Cristo que esteve no início, ele fala do Cristo como Verbo de Deus, ele fala Cristo como Cordeiro de Deus, ele fala Cristo como luz de Deus, luz do mundo, ele fala de Cristo como aquele que é o Filho de Deus. Então, Cristo é unicamente o Filho de Deus. Aí ele vai se apresentar da segunda forma. Isto diz aquele que é o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. Minha gente, olha que expressão. Obviamente que isto é uma figura comparativa. João compara. Isto diz aquele que tem os olhos como, isto é, a semelhança. Ele tem olhos como chama de fogo. E esta linguagem, olhos como chama de fogo, na figura antiga, dava a ideia de um rei, de uma autoridade que estava enraivecida, que estava à beira de cometer uma chacina por conta do seu juízo iminente. Aí Cristo se apresenta aqui como aquele que tem olhos como chama de fogo, porque ele percebe todas as coisas, ele sonda todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Por isso que as Escrituras dizem que Cristo, ele perscruta todas as coisas. O salmista relata no Salmo 139: para onde fugirei eu do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha morada no Sheol, ali também tu estarás. Porque Cristo não apenas conhece todas as coisas, Cristo não apenas está em todos os lugares, como também ele perscruta, analisa e vê todas as coisas. Por isso que ele sonda a minha e a sua vida, ele conhece a minha e a tua estrutura, porque os seus olhos são como chama de fogo, e estes olhos, portanto, revelam juízo, revelam percepção, revelam também que Cristo sonda todas as coisas. A terceira característica que Cristo se apresenta é pés como latão reluzente. Olha que coisa interessante.
João vê Cristo como aquele que tem pés como um latão reluzente. Isto é uma referência a uma das principais associações comerciais da cidade, o bronze. O bronze, o metal brilhante, era uma liga de cobre e zinco, um tipo de metal mais puro e refinado, produzido pelas associações de metalúrgica local e também para o exército de Tiatira. Assim, há provavelmente mais uma oposição a Apolo, padroeiro local, retratado muitas vezes como deus guerreiro montado sobre um cavalo e empunhando um machado de guerra de lâmina dupla, mas é Jesus, o verdadeiro guerreiro divino, e seu poder logo seria experimentado pela igreja. Olha que coisa linda, quando Cristo apresenta-se como aquele que tem os pés semelhantes a latão reluzente, ele estava dizendo, dentre outros significados, que ele, não Apolo, Deus adorado em Tiatira, é o Senhor guerreiro, o Senhor valente. Como dizem as Escrituras, o Senhor é varão de guerra. Ou como se canta, na verdade, o famoso corinho de fogo, não é? Entre nossos irmãos pentecostais. O Senhor é varão de guerra, Ele é o nosso general por excelência. Portanto, não tenha medo diante dos desafios, não tenha medo diante da adversidade. Eu estou falando a alguém aqui, uma aplicação prática deste primeiro versículo. Não tenha medo diante dos desafios que lhe sobrevêm. Cristo é o nosso general de guerra. Ele é o Senhor por excelência, Ele é o Senhor da nossa vida, glória a Ele para sempre. Cristo se apresenta e Cristo avalia. Como é que Ele avalia? Eu conheço as tuas obras. É Cristo dizendo a todos aqueles crentes, eu conheço tudo aquilo que você faz. É interessante que esta avaliação é encontrada em todas as 7 cartas, porque Cristo conhece a sua igreja, Cristo conhece sobretudo a estrutura geral da sua igreja, porque Ele está no meio dos 7 candelabros de ouro, Ele está no meio da sua igreja. Por isso que com autoridade, liberdade, conhecimento que lhe é próprio, Ele declara, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei a intenção do teu coração. Cristo avalia. E como é que Ele avalia? Versículo 19, Ele avalia pelo menos 5 características da igreja de Tiatira, que aparentemente não é uma igreja bela, estruturada, estabilizada. Minha gente, se nós tivéssemos hoje uma igreja com estas características, com certeza seria uma igreja grandiosa, uma igreja ativa, uma igreja constante, uma igreja evangelizadora, dinâmica, cheia de Deus, porque estas características são brilhantes, estas características são honrosas, estas características são dignas de serem imitadas. E quais características são essas, Daniel? A primeira, eu conheço o teu amor. A segunda, eu conheço o teu serviço. A terceira, eu conheço a tua fé. Quarta, eu conheço a tua paciência. Quinto, eu conheço as tuas últimas obras, que aliás são mais do que as primeiras. Então nós encontramos aqui 5 características da igreja de Tiatira que tornavam-a aparentemente uma igreja perfeita, uma igreja plena, uma igreja que amava a Cristo, que vivia em comunhão com Cristo, que vivia longe de problemas e desafios. Mas esta não é a realidade da igreja. Esta não é.
Porque tem 5 elogios aqui. Primeiro elogio, que é o Cristo que avalia e aprova a sua igreja. Ele está aprovando aqui. O que ele aprova? O amor. A igreja era marcada por amor. Havia o amor a Cristo e o amor aos irmãos, ou seja, um amor vertical e um amor horizontal, o amor no céu, o amor pelo céu e o amor pelos crentes na terra. O que faltava em Éfeso, havia em Tiatira. O amor, portanto, é uma característica dos filhos de Deus. Em segundo lugar, havia em Tiatira serviço. E essa expressão serviço aqui não dá a ideia de um escravo trabalhando forçadamente ao seu senhor, não. É diaconia. Diaconia que é um serviço. E faz referência a uma vida ativa de cuidado e ajuda a um serviço e ministério caridoso com os outros. Ou seja, eles serviam uns aos outros. Era uma igreja que servia, porque eles aprenderam com Cristo em João 12, 26, que aquele que me servir, o meu Pai o honrará. Então, eles serviam uns aos outros. Era uma igreja dinâmica, alegre, contagiante. Em quarto lugar, em terceiro lugar, havia fé. E olha que coisa magnífica. Por quê? Porque fé aqui é uma confiança inabalável em Deus, em vez de uma confiança nesse mundo. Isto é, as coisas estavam desestruturando para eles, as coisas estavam indo de mal a pior. Havia pressão, havia pobreza, havia falta de trabalho, mas diante dos desafios, eles continuavam firmes, eles continuavam progredindo, eles continuavam avançando, eles continuavam com uma fé dinâmica, firme, gloriosa e inabalável. Em quarto lugar, havia naquela igreja paciência, e paciência aqui refere-se à perseverança, isto é, a capacidade de perseverar em meio às pressões dos tempos difíceis. Estava difícil, eles mantinham a paciência. Estava em meio à perseguição, eles continuavam perseverando em Cristo. Em quinto lugar, o quinto elogio de Cristo: as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Enquanto Cristo recobrava dos Efésios as últimas obras, as primeiras obras, ele elogia Tiatira, porque as primeiras obras de Tiatira eram belas. E detalhe, as últimas obras, melhor dizendo, melhores do que as primeiras. Em Éfeso, as últimas obras não era igual às primeiras. Já em Tiatira, as últimas obras são melhores do que as das primeiras. Glória a Deus para sempre. Olha só, diante desse atual cenário, uma igreja, imagina aqui, meu amigo Denis, missionário Denis, minha mãe está assistindo, meu amigo Tiago Moura, meu amigo Jackson Cardoso, imagina você estar diante de uma igreja dessa, em meio a tantos desafios, uma igreja amorosa, uma igreja disposta a servir, cheia de fé, cheia de paciência, uma igreja que trabalhava arduamente, perseverando. Diante deste quadro nós somos levados a acreditar que ali havia uma comunidade perfeita, que ali havia uma igreja perfeita, que ali havia um crente valoroso. Haviam sim, só que no meio desse desafio, no meio da igreja, havia um gravíssimo problema. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Observe que não eram muitas críticas que Cristo tinha para fazer. Observe que não eram muitas recomendações que Cristo queria fazer. Não.
De forma alguma. Ele diz assim: eu tenho poucas coisas. Como pode uma igreja tão ativa deixar em seu meio ser reprovada? Por mais notáveis que fossem seus pontos fortes, no entanto, suas deficiências eram mais notadas ainda. A deficiência de Tiatira era mais notável do que as suas obras. Enquanto Éfeso colocava os hereges à prova e não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira era tolerante, isto é, enquanto Éfeso colocava para fora, Tiatira tolerava. Tiatira era tolerante com os falsos ensinos. Olha só, naquele corpo saudável que era a igreja, um câncer maligno começou a formar-se. Não era um lobo de fora, era o lobo que estava dentro. E Daniel, qual era o problema daquela igreja? Por que Cristo reprova uma igreja tão ativa, tão amorosa, tão perseverante, tão disposta a trabalhar o serviço? Por quê? Porque havia naquela igreja uma mulher que, muito embora fosse uma figura física, não era simplesmente uma simbologia espiritual, não, era uma figura física que tipifica Jezabel. E ela fazia 4 coisas. A primeira, ela ensinava, e como consequência do seu ensino, ela enganava. E ela fazia com que os crentes fornicassem e comessem dos sacrifícios da idolatria. Versículos 20 e 21 do capítulo 2. Você vai perceber isso, que Cristo vai reprovar, vai condenar alguns crentes e a Jezabel de Tiatira. Ele vai reprovar. Por quê? Porque eles toleraram uma mulher que se dizia profetisa, eles toleravam ela ensinar, enganar e levar os crentes a praticarem fornicação e comer a comida oferecida aos ídolos. Então, era um pecado que havia várias ramificações. Era um pecado que levava os crentes a se desviarem do foco principal. E aqui que eu vou entrar com a mensagem atual. Aquela mensagem era tão instigante, tão desafiadora àqueles crentes, como é para nós hoje. Quais são os desafios que a igreja no século 21 enfrenta? Primeiro, entenda, a Jezabel do Antigo Testamento era esposa de Acabe. Foi Jezabel que levou, através da sua aliança com Acabe, casaram-se. Acabe permitia que Jezabel mandasse matar, mandasse cometer as piores atrocidades. Jezabel comandava, e ela que programaticamente levou o reino do norte à adoração a Baal e à feitiçaria. Jezabel levou e mandou matar a maioria dos profetas de Israel, mandou matar todos, inclusive mandou matar também Elias, porque Elias era uma ameaça para seu reinado, para sua vida de constante idolatria, devassidão e assassinato. A Jezabel do presente texto trata-se de uma pessoa, como disse, não apenas de uma figura ou personificação do mal. E ela era uma mulher, como diz o versículo 20, que se dizia profetisa.
profetiza, isto é, ela afirmava que seu ensino era uma mensagem direta de Deus. Olha aqui quão desafio. Olha o que esta mulher fazia diante de uma igreja tão sólida, tão edificada, tão amorosa, tão ativa. Jezabel, esta mulher dentro da igreja de Tiatira, ela fazia-se de uma profetisa, isto é, ela dizia ser o canal de revelação, ou a própria revelação de Cristo, ou a própria mensagem de Cristo. Ela dizia ser. E qual era o problema disso? O problema era gravíssimo, porque Jezabel levava os crentes a serem enganados com seus ensinos. Ela ensinava e, por conseguinte, enganava os crentes com seus métodos, com a sua hermenêutica totalmente divorciada das Escrituras. Ela dizia ser a própria voz de Deus, enganava os crentes. Ela dizia ter recebido a própria mensagem de Deus, enganava os crentes. Jezabel, a profetisa, é uma figura de muitos crentes que dão mais ouvidos à voz humana do que à voz de Deus. Isso aqui eu vou frisar. Olha a aplicação prática. Anota isso aí, pelo amor de Deus. O espírito de Jezabel age ainda no mundo hoje, age no meio dos crentes, age no meio da igreja. São crentes que preferem ouvir a voz humana do que ouvir a voz de Deus. Você conhece, eu conheço inúmeras pessoas que não leem a Bíblia, que não buscam orientação de Deus nas Escrituras, que não buscam orientação do pastor, que não buscam orientação do líder. Mas o que eles vão fazer? Eles vão em cada buraco que há em nossa cidade, no Brasil, onde há uma pessoa, onde há uma profetisa ou um profeta revelando as coisas, lá ele está. Divorciou-se das Escrituras, divorciou-se de Deus, divorciou-se da voz de Deus, e a semelhança de muitos crentes em Tiatira, hoje prefere ouvir a voz humana, prefere ouvir conselhos humanos, prefere ouvir direção humana. Por isso que na maioria das vezes a vida está arruinada, a vida está acabada, depressiva, porque além de esperar no homem, solução no homem, e não consegue enfrentar os desafios. E digo, mas, repito, o espírito de Jezabel age em muitas igrejas em nosso meio, na vida de alguns crentes que se dizem profetas e profetisas, mas não carregam uma mensagem de Deus, não carregam uma mensagem bíblica, não carregam uma mensagem pautada e inspirada pelo Espírito. Cuidado com a voz que você ouve. Cuidado com os ensinos que você adota, porque Jezabel conseguiu engendrar-se em uma igreja aparentemente perfeita e estruturada, numa igreja que tinha um serviço, a paciência, amor, fé e perseverança de uma forma invejável. Mas Jezabel conseguiu engendrar-se, Jezabel conseguiu penetrar, conseguiu chegar, e com seus ensinos sutis, cruéis, antibíblicos, tem levado muitas pessoas a se desviarem da genuína palavra de Deus. Olha só. Demoníaca e atrevida que era, veio inspirar malignamente um crente da igreja em Tiatira. Havia lá a profetisa, que tinha visões, profecias. Gente, de forma alguma estou eu fazendo uma crítica a Deus, mostrar uma visão a você. De forma alguma eu estou fazendo aqui uma crítica a Deus lhe usar em profecia com a mensagem. De forma alguma.
O que eu quero que você entenda é que Deus não contradiz a sua palavra. Eu vou repetir, Deus não contradiz a sua palavra. Jezabel estava ensinando o que as Escrituras não ensinavam. Jezabel estava pregando o que Cristo não ensinou, o que os apóstolos não ensinaram. Infiltrada no meio daqueles crentes, ensinava e enganava os crentes e levava os crentes a fazer duas coisas, a fornicarem. Como é que os crentes fornicavam? Olha só. Ela se mostrava conhecer a verdadeira solução do problema, o caminho para fora da dificuldade. Ela aparentemente argumentava assim: para vencer Satanás você precisa conhecê-lo, você jamais será familiarizado com ele. Resumindo, um cristão deveria aprender as coisas profundas de Satanás. Era o que ensinava a Jezabel. Atendendo de qualquer forma as festas das associações e cometendo fornicação, e ainda permanecendo um cristão, tornando-se até um cristão melhor. Olha a ideia de Jezabel. Vocês precisam participar dos eventos públicos, vocês precisam participar dos cultos a Apolo, a Zeus, a Ártemis, vocês precisam participar, é mais ainda, vocês precisam comer da comida oferecida aos ídolos, vocês devem participar, devem comer. Era o que ensinava. Ela ensinava e seduzia. Levava os crentes a fornicarem nos templos. Os templos, eles eram usados para todo tipo de promiscuidade, sexualidade, imoralidade, como forma de adoração aos deuses. Olha que coisa interessante. E Jezabel estava levando muitos crentes a participarem das festas, a participarem da comida oferecida aos ídolos. Minha gente, o que Cristo queria ensinar aqueles crentes é que a igreja ou ela é sal, ou ela não é nada. Ou a igreja é luz, ou a igreja é escuridão. Olha que detalhe. Olha que detalhe. Jezabel persuadia os crentes a viverem na igreja e a viverem nas festas mundanas oferecidas aos ídolos. Cristo repugna, Cristo odeia, Cristo enfatiza. Jezabel estava levando aqueles crentes de Tiatira a participarem das festas públicas, traindo o seu Cristo. E quando fala-se aqui em fornicação, em adultério, além de ser um ato físico, está falando também de um ato espiritual, porque os crentes estavam traindo a Cristo com os deuses falsos, trazendo sobre si desgraça, trazendo sobre si miséria, porque estavam dando ouvidos a uma mulher profetista que não tinha conteúdo bíblico algum. Você sabe qual era o segredo da igreja primitiva? Atos 2:42. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva não cresceu ouvindo a voz humana, não cresceu ouvindo diretrizes humanas sem fundamento bíblico algum, não. A igreja primitiva cresceu na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a palavra de Deus que é a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos nos fundamentar unicamente na palavra de Deus. Olha que coisa. Os crentes comiam. Gente, a maioria dos crentes eram pobres. Eram pobres, desempregados. Ou eles participavam das associações comerciais, ou eles não podiam vender, trabalhar. Então, eles eram em sua maioria muito pobres. Por isso que era muito fácil ser ludibriado, persuadido a comer a comida oferecida aos ídolos, era muito fácil.
Mas Cristo adverte. Uma igreja cheia de gente, de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. Olha que coisa, gente. Olha o que eu anotei aqui. Uma igreja cheia de gente, de energia e atividade, não necessariamente é uma verdadeira igreja. Às vezes nós queremos medir, pegar o termômetro e medir uma igreja ativa, constante, pelas atividades sociais que ela faz, pelas atividades que ela faz. Mas nem sempre boa estrutura, quantidade de pessoas é símbolo de piedade, é símbolo de uma vida com Deus. Olha só, vou correr para encerrar. Nós estamos já 1 hora de live, eu penso que no máximo em 10 minutos eu concluo. Cristo vai alertar. Versículos 21 e 22. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Observe que Cristo, ele propôs ainda à igreja de Tiatira arrependimento. Deu tempo. Antes de julgá-la e sentenciá-la, Cristo foi ungido e misericordioso. Ele deu tempo, mas aqueles crentes não aproveitaram a oportunidade. Aí Cristo vai lançar o juízo. Eis que vou lançar numa cama. Olha só. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Vai lançar todos aqueles que estão aliançados com o mundo, com o pecado, com Jezabel. Será lançado numa cama. Por quê? Porque cama é sinal de prazer, cama é sinal de sexualidade. Infelizmente, nesse contexto aqui, é um tipo de fornicação, de crise sexual. O mesmo local de prazer será o lugar de condenação, onde Jezabel e seus seguidores tinham alegria e satisfação momentânea, será o local de juízo e angústia permanente. Olha o juízo de Cristo: vocês sofrerão grande tribulação, todos aqueles que fornicarem com ela, todos aqueles que tiverem contato, quer seja físico ou espiritual, com Jezabel, sofrerão grande tribulação. Não apenas Jezabel, mas todos serão condenados. Seus filhos serão mortos. Observe que o juízo de Deus não alcança apenas os pais, alcança também os filhos. Os filhos morreriam por conta da incredulidade do pai ou dos pais. Qual é o motivo do juízo? Todas as igrejas saberão que Cristo sonda todas as coisas. Ele vai dizer: e todos conhecerão que eu sou aquele que sonda todas as coisas. E os seus olhos são como chama de fogo. Ele contempla todas as coisas. Existe aqui na carta também conforto e recomendação. Versículos 24 e 25. Mas eu vos digo a vós, aos que restantes que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Cristo recomenda. Não obstante a imoralidade e a tolerância de muitos crentes em Tiatira, havia um grupo de irmãos fiéis à doutrina dos apóstolos que ensinavam e acreditavam que as Escrituras eram sua única regra de fé e prática. Antes de ouvir qualquer novidade, revelação ou doutrina nova, eles se fundamentaram na doutrina dos apóstolos. Aí Cristo diz: eu não porei nenhum outro fardo sobre as costas de vocês, porque eu já terei aquilo de volta. Aí Cristo recomenda: retende, guarda, preserva tudo aquilo que tu tem, preserva o teu amor, preserva a tua fé, preserva o teu serviço, preserva a tua paciência, preserva até que eu venha, eu estou voltando, Cristo estava dizendo a eles. Versículos 25 a 29, promessa final aos vencedores. Versículo de número 26, e ao que vencer e guardar, olha só que curiosidade,
Apenas aqui na igreja de Tiatira nós temos esses dois verbos, vencer e guardar. Somente aqui. Vencer e guardar. Há essas duas condições: vencer Jezabel, vencer o espírito de Satanás, vencer as profundezas de Satanás. Ao que vencer e guardar, proteger as suas características que a cristologia, Cristo dará três coisas. Primeiro, poder sobre as nações. Os santos julgarão o mundo, disse o apóstolo Paulo. Essa é uma promessa relativa ao milênio. O reino que foi rejeitado pelos judeus ainda será realizado e inaugurado quando Cristo da sua segunda vida vier. A promessa é que o crente terá posição de poder nesse reino. Governo com cetro de ferro não diz respeito a um governo tirano, a um governo duro, não, mas a um governo inquebrável. Terceira promessa que Cristo faz: eu darei a vocês a estrela da manhã. Para os antigos povos, a estrela da tarde ou vespertina simbolizava a morte, mas a estrela da manhã simboliza a vida, que é o próprio Cristo. O sentido é que os crentes entrarão na glória celestes e serão glorificados com o resplendor do vindouro de Deus. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus para sempre. Gente, qual é a recomendação de Cristo nesta carta? Para eu encerrar: permaneça, amando a Cristo, servindo a Cristo, tendo uma fé fundamentada em Cristo, tendo perseverança em Cristo. Não pare diante dos desafios. Não pare diante dos desafios. Seja paciente, persevere e não permita que nenhum ensino contrário às Escrituras seja permitido, proclamado, declarado em nenhum local. Rejeite, combata os hereges. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Que esta carta venha nos lembrar que nós não estamos imunes diante dos desafios, que Cristo tem o melhor para nós. Ele está sustentando a minha e a sua vida, pois Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor do universo. Não permita, querido pastor, querido líder, que nenhum ensinamento contrário às Escrituras seja ensinado, proclamado em sua igreja, mas que venhamos viver a Bíblia Sagrada, fiel palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Semana que vem, permitindo o Senhor, no mesmo horário, nós estudaremos sobre a igreja de Sardes, a quinta carta. Vamos para cima. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, em o nome de Jesus. Amém, minha gente? Coloque amém aí nos comentários. Yance Barbosa, amigão, boa noite, meu amigo Ronildo. Vamos para cima. Nós vamos encerrar mais esta aula. Nós estamos aqui ao vivo há exatamente 1h05 fazendo a exposição apenas da carta à igreja de Tiatira. Então, quarta-feira que vem, permitir o Senhor, estudaremos a quinta carta de Cristo à igreja de Sardes, e eu aguardo vocês, eu aguardo todos para que estejamos aprendendo mais do Senhor. Um abraço, minha gente. Deus abençoe, viu? Deus te guarde.